Bom, senhores, tudo bem? Estamos aqui por mais um vídeo e dessa vez vou estar falando referente a codas. Aqui eu vou mostrar para vocês a questão normativa, que se refere à utilização de codas dentro de ambiente de trabalho, e os requisitos mínimos que essas codas têm que possuir para poder ser utilizado. Ok? Então segue aí e vê as informações que eu vou estar passando para os senhores. Primeiramente, eu preciso falar para vocês referente ao Manual da Consolidada. Esse manual, que foi feito através da Fundacent, do Ministério do Trabalho, que é um manual que ele descreve de forma mais interpretativa as questões normativas da nossa NR número 35, dentro desse manual nós temos bastante item referente ao uso e utilização de codas, principalmente a questão do rapel industrial e acesso por codas. Tá? Então aqui tem muito item, tem muitos detalhes, tem os anexos, que ele traz essas informações mais úteis para nós sobre a utilização de codas. Por esse motivo, que aqui nesse manual, a gente tem esse item que fala o seguinte, que é a adoção de técnicas de acesso por coda, quando avaliada no planejamento do trabalho, traduzindo, você planejou a atividade que vai ser executado e verificou que, através do acesso por coda, se tornou um método mais seguro, não somente questão só da segurança em si, porque a gente acaba ganhando um bônus fazendo isso, porque ganha até mesmo mais facilidade do trabalhador trabalhar. Dependendo muito do tipo de serviço que ele vai executar, vou pegar um exemplo de manutenção, limpeza, o pessoal prefere muito mais a utilização através de acesso por codas, devido à liberdade que ele tem de manuseio, que muitas vezes é muito melhor do que estar em cima de um andaime, numa cadeira suspensa, que muitas vezes acaba atrapalhando a atividade e até mesmo prejudicando o serviço em si. Então, muitas empresas, principalmente o pessoal mais experiente, tem grande preferência pelo acesso de codas. Além de ser mais seguro, também garante muito mais um trabalho mais bem feito. Continuando vendo um item aqui, a gente tem dois motivos descritos que fala quando você pode estar utilizando esse acesso por coda. O primeiro item fala o seguinte: permite o acesso em locais que apresentam restrição de acesso por outros métodos. Traduzindo, você não consegue colocar um andaime, muitas vezes porque o local onde vai apoiar os pés, a base, não é resistente o suficiente ou não é muito bem nivelado. Através da cadeira, a cadeira suspensa, apesar que o método de uso de cadeira suspensa é um pouco parecido com o método de acesso por corda, só que a cadeira suspensa você não consegue uma movimentação muito boa nas laterais. Já através de acesso por cordas, existem técnicas que você consegue transitar de um lado para o outro com muito mais facilidade e segurança, coisa que a cadeira não vem a trazer para você. Então, quando você não consegue chegar em determinados locais, ou não consegue efetuar uma atividade de método mais seguro, o uso de acesso por corda é muito recomendado. Já o próximo item fala o seguinte: se uma opção, quando outro método resultar em risco maior ao trabalhador, direta ou indiretamente envolvido, traduzindo não só para aquele que está efetuando o serviço, mas que estão na proximidade, você pode também fazer o uso de acesso por corda. Então, se você vê que apresenta um risco muito grande você usar outro método, e também pode apresentar um risco também ao pessoal que está na parte inferior, você pode fazer o uso de acesso por corda para garantir essa segurança, ganhando muito mais segurança dentro daquele ambiente de trabalho para que você possa estar executando o serviço. Temos também um item dentro da NR número 18, e esse item ele traz para a gente algumas informações úteis, tá? Que são itens que pertencem a um anexo, que é o anexo número 2, que ele fala sobre cabo de aço e também de cabos de fibra sintética que utilizamos dentro desses ambientes de trabalho. No item número 8, está escrito o seguinte: o cabo de fibra sintética utilizado no SPIQ, então aqui está se referindo ao Sistema de Proteção Individual contra Quedas, que é aqueles cabos de fibra, no caso as cordas,
que a gente utiliza através de equipamentos. Um trava-queda, como por exemplo, tá? Então aqui fala que nas linhas de vidas verticais deve ser compatível com o trava-queda a ser utilizado. Isso é óbvio. Se você pegar uma corda de 12 milímetros, você precisa de trava-quedas que sejam compatíveis a essa corda. Se for um trava-queda que necessita de um diâmetro maior, não vai funcionar. E se for de diâmetro menor, nem colocar na corda você coloca. Então isso é um detalhe que está aí para poder ficar atento, principalmente numa compra. Se você for comprar uma corda, você tem que verificar se é compatível com os equipamentos que você vai estar utilizando nela. Já nos itens número 9 e número 10, ele se refere mais à questão da fabricante, onde tem que passar por testes, tem que passar por ensaios, aonde tem que seguir questões normativas, NBRs, na questão da fabricação da corda, para poder estar conforme esses itens e poder ser utilizado nos ambientes de trabalho. Outro detalhe também de grande importância é a questão do manual da fabricante. Esse manual que vem junto com a corda quando você faz a sua compra, ou quando você pega esse manual disponível, tem empresas que utilizam o próprio site da fabricante para pegar algumas informações referentes às cordas que eles compraram. É um outro método de você consultar esse manual. Nesse manual ele vai dar para você uns detalhes sobre a questão de armazenamento, como que você pode guardar, onde você não pode, o que você tem que inspecionar, o que não pode ter nessa corda, porque se tiver, ele vai estar impróprio para ser utilizado em ambientes de trabalho. Então, dentro desse manual vai trazer essas informações úteis para nós, para te garantir o bom uso e conservação desse material. Já no item número 11, fala o seguinte: o cabo de fibra sintética deve possuir no mínimo 22 kN de carga de ruptura sem os terminais. O que significa isso? Os 22 kN, 1 kN é equivalente a 100 kg, tá? Então daria um total de 2.200 kg. Então esse seria um ponto de ruptura, é o ponto na qual essa corda, quando ela está colocada sob um peso, ela está sendo tensionada, quando chegar a 2.200 kg, ela se rompe, tá? Então quando eu for comprar uma corda, eu preciso verificar essas características, se ela é uma corda que tem uma carga de ruptura dentro de 22 kN, tá? Pode ter um ponto maior de rompimento, não tem problema, ela pode chegar acima de 22 kN, que está perfeito. O que não pode, conforme os itens aí que a gente está vendo na norma, é ser abaixo de 22 kN. Outra característica também é que ela pode ser feita de 3 capas, traduzindo aquelas cordas cruzadas entre elas, ou capa em alma, que é uma capa que fica na parte externa, e uma alma, que são aqueles vários fios que ficam internamente dentro da corda. Outro detalhe aqui é que a utilização de polipropileno, é um nome meio complicado de falar mesmo, esse tipo de matéria-prima na fabricação de cordas, sendo utilizado principalmente aí nessa questão da NR número 18, que é aquela área mais civil, área de construção em si, não é muito apropriada. Por que não é apropriada? Por que aqui está escrito que é proibida a utilização desse tipo de material para a corda? É que essa corda que utiliza essa matéria-prima, ela é uma corda que é usada mais para a questão de resgate. Como assim? É uma corda utilizada para resgate aquático, pois ela é uma corda que flutua, ela não absorve água e é muito bom para esse tipo de prática de resgate aquático. Mas para trabalho ela é péssima, devido à durabilidade dela e resistência. Essa corda em si, quando ela está exposta em situações de intempérie, sol quente, principalmente em ambiente que tem muita terra, poeira, essa corda se danifica e não tem uma vida útil muito grande. Ela se desgasta facilmente. Por esse motivo que aí está escrito que ela é proibida. Tá? Lembrando que a NR18 ela é uma norma
voltada para a construção civil, tá? Por esse motivo que ela tem esse item que proíbe esse uso desse tipo de corda. Mas lembrando, para resgate aquático, essa corda é perfeita, mas para trabalho nesses ambientes apresenta grandes riscos e ainda por cima é proibida. Então não devemos estar utilizando esse tipo de material nas cordas nos nossos ambientes de trabalho. Já aqui nesse slide, a gente tem aqui alguns exemplos de como que seria essa corda de capa e alma, que é a corda mais apropriada em si, mais indicada para trabalhos, principalmente trabalho em altura, trabalho em espaço confinado. Esse tipo de modelo de corda de capa e alma é o mais indicado, tá? Só que tem um porém, vamos lá. Não basta você só ir lá e comprar uma corda que tem essa característica de ser capa e alma. A gente também tem que verificar também a questão da certificação dessa corda, para ter certeza que ela está seguindo as questões normativas das NBRs, que pertence à questão da fabricação em si da corda, que a gente precisa verificar para poder ver se essa corda é mesmo indicada para trabalhos, tá? Um método de verificar isso, primeiramente, pegar informações direto com a fabricante, isso também ajuda bastante, e internamente, dentro da corda, qualquer parte que você cortar ela, você vai ver que ela tem uma pequena fita. Uma fita que tem o nome da empresa que fabricou essa corda, que é bom porque a gente já tem uma noção de quem foi que fez. Muitas vezes vai ter também as NBRs que foram utilizadas nessa fabricação, também normas internacionais também pode ter, e o CNPJ em si da empresa. Então, dentro da corda, nessa fitinha que a gente vai ver dentro dela, ela mostra para a gente essas informações úteis. Essa fita, a gente põe o nome de fita de identificação, para saber se essa corda é mesmo uma corda reconhecida e ela está seguindo os padrões normativos. Um detalhe interessante que temos lá no Manual da Consolidada, que ele traz para a gente uma tabelinha, que é uma tabela que ele mostra algumas matérias-primas que são utilizadas para a fabricação de corda e mostra as características para nós de resistência à abrasão, temperatura, se flutua ou não flutua na água, no caso aí se ele absorve. Então aqui mostra para a gente esses itens importantes, porque através disso a gente tem uma noção de qual corda é a mais apropriada para a gente poder estar comprando e estar utilizando dentro do nosso ambiente de trabalho. Tá? Então tem essa tabelinha, está lá no Manual da Consolidada, para que a gente possa estar consultando e verificando. Resumindo tudo, podemos sim utilizar cordas nos nossos ambientes de trabalho, desde que as cordas sejam cordas certificadas, compatível com os equipamentos que vamos utilizar junto a ela, e também verificar se essas cordas seguem os procedimentos normativos, questões de fabricação, NBR, e também as orientações do manual referente à fabricante, para a gente poder garantir uma conservação, uma inspeção nesse equipamento, para a gente poder estar utilizando ele de método mais seguro. Ok? Então, pessoal, esse é o vídeo em si. Haverá mais detalhes em breve em outros vídeos que ainda estão por vir, referente à utilização de cordas, tá? Principalmente sobre questões de avarias e inspeção de corda. Ok? Então, um abraço a todos e até mais.